Pessoal, bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Acho que nós conseguimos fazer hoje um periscópio. A conexão realmente está bem complicadinha aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está saindo nitidamente, não está travando, pessoal? Bom dia a todos, Rafaela Lopes, Jéssica Porto, Lua Soares Garcia, Bruno Lima. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. Perfeito, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos lá, vamos bater um papinho sobre esses dispositivos. Tá tudo bem, né, pessoal? Natinha, minha querida amiga de Goiânia, grande abraço, pessoal de São Luís. Leca Faleiro, tá sempre com a gente, sempre com a gente. Tô dodói mesmo de tanto cair, é verdade, literalmente, pessoal. Tá complicado, essa internet nossa, né? Essa internet do nosso país é um pouquinho complicada, né? Um baita de um mecanismo como esse, uma ferramenta maravilhosa como essa do Periscope, mas a gente ainda não tendo, obviamente, né, aquela praticidade, né, que a internet nos dá para que a gente possa entrar aí no ambiente de vocês, para que a gente possa passar um pouquinho dessas nossas construções, né, acerca do nosso novo Código de Processo Civil, pessoal. Eu fico muito feliz. Ô, Jéssica, muito obrigado pelo carinho, Jéssica Porto, muito obrigado a todos que estão aí, meu carinho enorme, né, para todos. Pessoal, vamos lá? Gente, é o seguinte, né, eu quero cair uns livros aqui. É o peso do saber, literalmente. Alguns livros que eu até separei para mostrar para vocês. Pessoal, hoje o meu tempo também está muito curtinho, mas com vocês não tem como eu ficar falando só rapidamente, né? Não tem como eu ficar conversando rapidamente com vocês. Eu tenho certeza que eu vou me alongar um pouco, até porque são quatro dispositivos, né? Eu queria apenas, logo de cara, dizer para vocês o seguinte, pessoal. Aqueles que tiverem alguma dúvida, que queiram conversar comigo, eu estou à disposição através do e-mail, tá bom? Fiquem à vontade para escrever. Dentro do possível, eu estou respondendo a todos que estão me escrevendo, né? Porque se a gente ficar respondendo no Periscope, às vezes me disseram isso, não sei se é verdade, mas pode atrapalhar um pouquinho, né, a transmissão. Por conta das escritas, né? Então, podem me escrever no e-mail, através do meu e-mail, que é Cunha, né, que é meu sobrenome, Cunha, ProCivil, P-R-O, P de pato, R de rato, O de ovo, civil@gmail.com. Beleza? Pessoal, vamos lá. Vamos para o nosso querido artigo 8º, né? Vamos começar pelo artigo 8º, que nos diz o seguinte, amigos. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Eu tenho uma opinião muito particular e vou fazer um comentário rápido sobre o artigo 8º. Eu penso que o artigo 8º, pessoal, como a gente tem sempre feito isso, né? Eu faço a leitura do dispositivo, depois faço os comentários com vocês. A minha opinião, a minha impressão, e é uma impressão crítica, totalmente crítica, é que esse realmente, o artigo 8º, é um dos mais estranhos dispositivos que nós temos no novo CPC. E talvez eclético também, né? Em razão da gama de temas que são tratados. Porque diz, olha, o juiz tem que decidir, né, de acordo com os fins sociais, aplicando o ordenamento e decidindo de acordo com os fins sociais e as exigências do bem comum, né? Essa seria a primeira parte do dispositivo. Bom, não precisava repetir isso no novo CPC, não é, meus amigos? O artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro transcreve exatamente isso. Então, é uma crítica, né? Data máxima venia, com toda a humildade do mundo, com todo o respeito do mundo. Essa primeira parte nem precisava. Eu disse para vocês, é um dos dispositivos mais estranhos, mas ao mesmo tempo ecléticos, né, que nós temos no novo CPC. Essa primeira parte não precisava repetir porque a gente já tem na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E é óbvio que quando se aplica o ordenamento, o magistrado tem que estar atento aos fins sociais e às exigências do bem comum. É a minha humilde opinião. Alguns amigos podem falar assim, Maurício, mas também repetiu a duração razoável do processo, né? Vai repetir o contraditório, a gente vai falar no 9º e no 10º, repete a necessidade de fundamentação, sim, mas tudo isso com embasamento constitucional, aí é diferente, né? Você está transcrevendo o dispositivo que já faz parte da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, então, na minha humilde opinião, não precisaria, não seria
é necessário. Eu gosto de legislações objetivas, né, com redações claras e objetivas. Penso eu que essa primeira parte aí não foi interessante no artigo 8º. E vou além. A gente pode dividir esse dispositivo em três partes. A primeira não foi muito legal porque repete, né, faz uma transcrição da lei de introdução às normas do direito brasileiro. A segunda parte, pessoal, a gente pode até verificar pela redação do dispositivo, diz assim, olha, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade e a razoabilidade. Essa é a segunda parte. Eu dividiria o dispositivo, repito, em três partes. Então a primeira vai até exigências do bem comum, para quem está acompanhando aí com o artigo 8º, e essa segunda parte vai até razoabilidade. Aí diz, olha, o juiz tem que promover o quê? Né? Resguardar e promover o quê? A dignidade da pessoa humana. Conceito jurídico totalmente indeterminado. O que é dignidade da pessoa humana, não é? Mais ainda, já temos previsão legal também. O artigo 1º, né, inciso 3º da Constituição Federal, trabalha também com a dignidade da pessoa humana, né? E quando a gente fala de proporcionalidade, a gente fala também de razoabilidade, ainda que nós não tenhamos isso expressamente na Constituição Federal, isso decorre da interpretação de alguns outros dispositivos. É óbvio que o magistrado tem como obrigação, e a obrigação até funcional, de adotar a proporcionalidade e a razoabilidade dentro de todas as suas decisões, quando ele interpreta e quando ele aplica o ordenamento jurídico. Isso é natural. Ou seja, de uma certa maneira, tanto essa primeira parte quanto a segunda parte do artigo 8º seria aquilo que nós chamamos no popular de chover no molhado, não é? Ou seja, por isso que eu falei no início, é um dispositivo eclético, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo um tanto quanto esquisito. E complementa com essa parte final, que seria a terceira parte do dispositivo, dizendo assim, olha, também ele tem que observar não só a proporcionalidade como a razoabilidade, e além disso, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Pergunto eu para vocês, pessoal, quando fala de legalidade, quando fala de publicidade e quando fala de eficiência, o que é que vocês recordam, meus amigos? Que princípios que são esses? Vamos tentar fazer um bate-papo aqui nessa abordagem do artigo 8º. Esses princípios dizem respeito ao quê? A atuação de quem, né? Repito, meus amigos, para quem não está com o novo CPC, pronto, a Rafaela já nos deu a resposta, obviamente, Lua Soares Garcia, né? Quando fala, olha, o juiz tem que também observar a legalidade, a publicidade e a eficiência. São princípios inerentes à atuação da própria administração pública. Quer dizer, reproduz aquilo que já está no artigo 37, boa, tá, Pelegrino, 82, exatamente, né? O próprio Emerson também, a Odisa, é o famoso LIMP Odisa, exatamente, né? A legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfeito, só tem um detalhe, meus amigos. Já que a gente está falando nessa terceira e última parte, eu pergunto para vocês o seguinte, então. Por que é que o legislador optou, olha que perguntinha interessante, hein? Vai que isso cai numa segunda fase ou cai no exame oral, não é? Por que é que o legislador infraconstitucional, quando ele repete alguns princípios da administração pública, ele optou pela legalidade, publicidade e eficiência e deixou de fora a impessoalidade e a moralidade? Por quê? Simples, meus amigos. Por quê? Porque a impessoalidade é um princípio que está diretamente ligado à figura do juiz natural, não é? O que é o juiz natural? O princípio do juiz natural, quando a gente fala de impessoalidade. Que todos aqueles que buscarem o poder judiciário terão direito, né, a um julgamento por uma autoridade regularmente investida no cargo, uma autoridade competente, uma autoridade independente e uma autoridade imparcial. Então o legislador falou, isso aí já está. O princípio da impessoalidade já é inerente ao princípio do juiz natural. Eu não vou nem repetir, na verdade, no novo ordenamento. Mas se ele pensou assim, ele também não precisaria, não é, mencionar os outros princípios, porque já estão no artigo 37 da Constituição. Essa é a única razão que eu consigo encontrar, né, para dizer que para compreender, na verdade, por que o novo legislador não inseriu, né, dentre esses outros princípios da administração pública, né, ele não inseriu o da impessoalidade, né? E também a questão da moralidade, né? Por que na verdade ele não inseriu a moralidade? Porque a moralidade, pessoal, já está, obviamente, né,
dentro do princípio da boa-fé, já está lá no artigo 5º, não é? Porque no artigo 5º, lembram-se quando nós falamos do artigo 5º? O artigo 5º diz: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então a moralidade, ela está diretamente relacionada, obviamente, à proteção da boa-fé. Exatamente, o Emerson Lima, é quase que uma peça... É uma colchinha de retalhos. Eu não digo todos os artigos, sabe, Emerson? Eu não digo todos, não. Mas esse 8º, ele foi complicado para mim. Achei ele um tanto quanto, vamos dizer assim, desnecessário, né? Não precisava, ficou mais um dispositivo ali. Aliás, salvo engano, o professor Fred Didier Júnior faz um comentário crítico a esse dispositivo também. Vários outros professores. O professor Cássio Carpinella Bueno também. Mas, de qualquer maneira, a gente pode dividir em 3 partes, só para a gente arrematar o artigo 8º, pessoal. Então, aquela parte que vai até bem comum, volto a dizer, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz, para quem está anotando, vale a pena, né? O juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. É uma transcrição do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, que é um conceito jurídico indeterminado inserido no artigo 1º, inciso 3º da própria Constituição Federal. Isso mesmo, Daniel Assunção também critica, a Lua Soares. Além disso, observando a proporcionalidade e a razoabilidade, que são critérios inerentes, né, à própria atuação do magistrado, não estão previstos expressamente na Constituição Federal, mas decorrem de alguns dispositivos lá inseridos. E, por fim, né, falando da legalidade, publicidade e eficiência, que são princípios inerentes à administração pública, artigo 37 da Constituição Federal. Não fez menção à impessoalidade, né, não fez menção à moralidade, fez menção à publicidade aqui de novo, né? Vocês estão vendo o artigo 8º falando de publicidade, o 11, que é o último que a gente vai comentar, fala de publicidade também. O artigo 189, se eu não me engano, eu vou até conferir aqui para vocês, mas o 189 também fala de publicidade, então não precisaria nem ter colocado aqui, olha o 189, ó, os atos processuais são públicos, né? Todavia tramitam em segredo de justiça os processos, ou seja, repetiu demasiadamente, né, situações que já estão abrangidas em outros ordenamentos e, ao mesmo tempo, abrangidas também no próprio Código de Processo Civil de 2015, pessoal. Então, resumidamente, isso é o que eu tinha para falar para vocês em relação ao artigo 8º. Queria só compreender de vocês, ouvir rapidamente, até por conta do tempo, pessoal. Vocês concordam que esse artigo 8º seria um artigo, vamos dizer assim, despiciendo? Não precisaria estar mencionado aí, né, no nosso novo ordenamento? Acho que sim, né? Laís Bahia, minha querida amiga aí também mencionando, a Rafaela Lopes também, que está sempre com a gente, né, Rafaela? É verdade. Acaba sendo desnecessário de qualquer maneira, a nossa abordagem está feita. O mais importante, eu acho que esse fatiamento em 3 partes ficou legal, né, pessoal, para a gente compreender. Não sei se vocês concordam. Né, Aleca Faleiro, Bruno Lima, eu fiz um fatiamento em três itens, né? Eu acho que deu para a gente compreender qual foi a ideia do nosso novo legislador. Perfeito? Vamos para o 9º? Vamos lá? Artigo 9º, tá aqui, ó. Vamos lá para o 9º? Perfeito. Artigo 9º. O artigo 9º, pessoal, antes de mais nada, é uma regra que concretiza o contraditório. Eu vou falar do 9º e do 10, né? Não é o 10º, não é? É 9º e 10, né? Vou falar em conjunto. Um na sequência do outro, assim, bem rapidinho, para que a gente possa, então, entender qual foi a mens legis, né? Qual foi a mens legislatórios, o nome que se queira dar a esse posicionamento do legislador. Artigo 9º, pessoal. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ora, isso aí é uma consagração clássica, né, do princípio do contraditório, já inserido no artigo 5º, inciso 55, né, da Constituição Federal. E quando se fala, eu vou só no caput, hein? Tem um parágrafo único ainda no 9º, tá? Só no caput, pessoal. Quando se diz, né, não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, eu estou falando do contraditório substancial, tá bom, pessoal? Deixar isso muito claro. Ou seja, o direito de alegar, de produzir prova, de participar da produção da prova, de manifestar-se sobre a prova, dever de motivação, de interposição de recursos, tudo isso é contraditório. Aliás, aproveitando, né, deixa eu só colocar para vocês, eu sempre passo dicas de livros, hoje não seria diferente, eu sempre falo de um livro do professor D.L. José Coelho Nunes, que é um querido amigo, na verdade,
que escreve, né, muito sobre a proibição das decisões surpresas e também sobre contraditório, que é essa obra, pessoal, Processo Jurisdicional Democrático, né? Fica a dica aqui para todos vocês, tá bom, pessoal? Processo Jurisdicional Democrático, né? Uma análise crítica, né, das reformas processuais. Esse livro traz um estudo do professor Dielli extremamente interessante sobre essa regra que concretiza o contraditório. Fica aí a sugestão. Mas a ideia é essa. Eu não sei, alguém já colocou, não sei se foi a Rafaela Lopes, alguém colocou aí, dizendo o seguinte, né? O artigo 9º fala, não se proferirá decisão contra uma das partes, né? E esse contra, né? Ele precisa ser destacado. É verdade. Se for a favor, pessoal, quem foi? Foi a Tá Pellegrino. Desculpa, minha querida amiga, perdão. Tá Pellegrino, se eu não me engano, é de Santos também, não é Tá Pellegrino? Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor, né? Porque eu também sou de Santos, sou nascido em Santos. Pronto, então tá aí, somos dois santistas. Essa ideia de realmente ser contra, não é? Ou seja, se for a favor, não há necessidade de se ouvir a parte contrária, né? Então, nós estamos diante de uma regra que concretiza, né, o contraditório, o artigo 10, acaba cuidando da outra, da proibição da decisão surpresa, mas apenas para deixar bem claro, para a gente finalizar a abordagem do caput do 9º, é uma concretização do contraditório desde que a decisão seja contrária, tá bom, pessoal? Fala contra. Se for a favor, não há, obviamente, necessidade, né? Vamos imaginar, pessoal, por exemplo, né? Se nós pensarmos, né, em relação ao réu, quando você vai indeferir uma inicial, não há necessidade de ouvir a parte ré. Você está indeferindo a inicial, isso é algo favorável à própria parte ré, né? A improcedência liminar do pedido, você também não precisa ouvir a parte ré. Por quê? Vai prejudicar a parte autora e não a parte exata, tá, Pellegrino? Não há nenhum prejuízo nesse aspecto. Mas, para mim, o mais importante do 9º não é o caput. O mais importante do 9º, meus amigos, é o parágrafo único. E o parágrafo único diz assim: o disposto no caput não se aplica. Então nós temos aí 3 exceções, né? Aquilo que a gente chama de inaudita altera parte, não é verdade? Sem ouvir a parte contrária. Então eu não profiro decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, mas eu tenho 3 exceções trazidas pelo nosso novo legislador. Inciso 1º do parágrafo único, em relação à tutela provisória de urgência, né? Tutela antecipada, tutela cautelar, não tem porquê, obviamente, é perfeitamente possível que seja dada a manifestação jurisdicional sem ouvir a outra parte, né? Inciso 2º, as hipóteses de tutela de evidência previstas lá no 311, incisos 2 e 3, a gente vai falar de tutela provisória, né? Com calma, com um pouquinho mais de tempo. Aliás, alguém está mencionando o Emerson, né? Se não me engano, está falando inaudita altera pars, outra altera parte. Há uma discussão tremenda, né, sobre a escrita do latim, se é correto altera parte ou altera pars, né? Também a gente discute no outro dia, né, a respeito disso. Acho que os romanos poderiam nos ajudar, não é? Alguns dizem isso mesmo, Lara Leal, que par seria no plural. Mas a própria doutrina não se entende muito nisso. Até o professor José Cretella, que é um dos maiores estudiosos do direito romano, faz algumas considerações extremamente interessantes a respeito. Mas enfim, então são 2 situações que eu já mencionei quando se tratar de tutela provisória de urgência, 2 hipóteses de tutela de evidência, né, tutela provisória de evidência, que são o artigo 311, incisos 2 e 3, e também a decisão prevista no artigo 701. O que é essa decisão prevista aí no artigo, meus amigos, 701? Vamos lá ele, aquele que fala sobre a monitória, vocês estão lembrados? Pois é, o artigo 701 e a monitória, que é uma ação com procedimento especial. Por que será, né, que o próprio caput do 9º não se aplica quando se tratar de procedimento monitório? O caput diz, olha, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aí faz uma exceção ao 701. E o 701 diz o seguinte: assim que se recebe, né, uma petição inicial da ação monitória, diz aqui, olha, sendo evidente, redação de 701, sendo evidente o direito do autor, o juiz defere, de plano, a expedição de mandado de pagamento, né, de entrega de coisa, ou para a execução de obrigação de fazer ou não fazer,
concedendo ao réu o prazo de 15 dias. Para quê? Na ação monitória, né? Para que ele cumpra, obviamente, para que ele faça o cumprimento e o pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Então, é uma necessidade, em razão dessa característica de se tratar de um procedimento especial da ação monitória, que o próprio magistrado não tenha que cumprir a cabeça, né, o caput do artigo 9º. Ou seja, ele pode decidir, se a inicial da monitória preenche todos os requisitos, ele determina que seja aplicado, então, o artigo 701, como eu mencionei para vocês. Volto a dizer a redação do artigo 701, para a gente concretizar bem, né, na nossa memória. Vai que a gente fala assim, depois eu anoto isso, Maurício. Não, para quem está anotando agora já vale a pena, né? Sendo evidente o direito do autor, ou seja, o juiz examina a inicial e fala, todos os requisitos estão presentes, dá para entender realmente que essa monitória é cabível, né? Sendo evidente, o juiz defere a expedição do mandado de pagamento, entrega de coisa ou execução de obrigação de fazer ou não fazer e dá para o réu aí um prazo de 15 dias para cumprir e pagar os honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa. O artigo correspondente no CPC de 73 é o 1102B, tá bom, meus amigos? Ou seja, é aquela expedição do mandato, assim que o juiz olha e fala, tá tudo aqui, direitinho, bonitinho, não precisa ouvir a parte contrária não, tá certo? São 3 situações, só relembrando, hein? Isso vai cair muito em primeira fase, muito, principalmente em primeira fase. 3 situações que excepcionam o caput, volto a dizer para vocês, pessoal. As hipóteses de tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência com base no 311, 2 e 3, e também quando o juiz se deparar com uma inicial de uma ação monitória, preenchendo todos os requisitos, sendo evidente o direito do autor, pá! Né, já manda expedir o mandado sem ouvir a parte ré. Tá bom? Perfeito, pessoal. Vamos lá para o artigo 10? Vamos lá? Falei que ia conversar com vocês do 9º e do 10, né? O 9º e do 10 eu falaria em conjunto, logo na sequência. Bom, o 10 é aquele que trata da chamada proibição de decisão surpresa, né? Eu mencionei para vocês aquela obra do professor Dielli, ele fala muito a respeito da proibição da decisão surpresa nesse seu livro. O 10 diz assim, olha... O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição. Quer dizer, pode ser primeira instância, como também pode ser segunda instância. O juiz não pode decidir em grau algum com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Eu vou repetir. É a proibição da decisão surpresa. Nós não podemos ter surpresas no procedimento, obviamente, né, no procedimento civil. É clara a intenção do legislador de colocar um óbice aqui. Ele fala, o juiz não pode decidir em grau algum, pode ser juiz, pode ser desembargador, não é possível que se decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar e vem uma vírgula com aquela parte final. Isso diz, é cooperação também, com aquela parte final manifestando-se no seguinte sentido, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Bom, fica clara a intenção do legislador de copiar modelos que nós já temos no CPC português, para quem gosta de anotar, eu até fiz uma observação aqui, eu só não me recordo onde que está, mas acredito que seja, eu fiz um rabisco rápido aqui. Artigo 3º, número 3 do CPC de Portugal, no CPC francês, artigo... Isso mesmo, Rafaela, desculpa se eu já disse, né, se eu já falei isso em outro encontro, peço até desculpas, mas é ele mesmo, você está correta. Artigo 16 do CPC francês, artigo 101.2 do CPC italiano, exatamente, né? Então, França, Portugal e Itália, né, já tem, obviamente, um dispositivo como esse, a gente se inspirou, nós nos inspiramos neles, justamente, né? Isso, Lara Leal, mesmo porque decidir de ofício não é sinônimo de ouvir as partes, está corretíssimo, é um raciocínio lógico, né? É um raciocínio objetivo e, obviamente, o nosso legislador pescou, né, nesses rios, digamos assim, né, do CPC francês, português e italiano. Olha aí, Rafaela, que bom, artigo 8º, número 2, né, do CPC de Macau, isso é bem interessante. Mais um pouquinho do nosso direito comparado, do nosso direito estrangeiro aí. É claro que é uma evidência do princípio da cooperação, a Aldisa já mencionou, né, inserido ali no artigo 6º, mas eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. Essa parte final
do artigo 10. É claro que a parte inicial é tranquilo para nós compreendermos, mas a parte final assim diz, ó, o juiz não pode decidir sem antes ouvir a parte contrária, né? Com base no fundamento, obviamente tem que ouvir a parte contrária antes, com base nesse respectivo fundamento, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Bom, posso considerar aí prescrição e decadência, pessoal? Posso inserir dentro dessas matérias que podem ser reconhecidas de ofício? Além da prescrição e da decadência, eu posso inserir ali os pressupostos processuais? Pessoal, tá tudo bem aí? Tá tudo certinho aí? Desculpas, é que acabou tocando o telefone aqui, eu peço desculpas a vocês, pessoal. Posso continuar? Tá tudo tranquilo? Tá? Peço desculpas, acabou tocando o telefone, né? E, enfim, acabou atrapalhando um pouquinho. Mas eu pergunto para vocês, voltando. Já fiz uma rejeiçãozinha aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu só voltar aqui com vocês. Pronto. Esqueci de colocar também no silencioso. Me desculpem. Me desculpem mesmo. Pessoal, então voltando lá nessa essa questão relacionada à parte final do artigo 10. Prescrição, decadência, pressupostos processuais, né? Podemos inserir ali também? Sem problemas? Pois é, pessoal. A doutrina está divergindo, sabe? Tem algumas pessoas falando assim, não, quando forem matérias de ordem pública, o juiz pode decidir de ofício, né? Ele não tem que ouvir a parte contrária antes. Será, pessoal? Eu estou me filiando àqueles, né, que entendem que, ainda que se trate de matéria que o juiz deva decidir de ofício, há necessidade, sim, de aplicação do artigo 10, né? Professor Alexandre Flecha, seja bem-vindo, professor, mais uma vez aqui, nosso querido amigo também do Rio de Janeiro, né? Um grande abraço ao senhor, professor. Pois é, então, pessoal, há uma certa discussão, né, no que diz respeito à aplicabilidade ou não. Eu entendo que sim, todas as questões que devam ser decididas de ofício, o juiz tem que se manifestar, e falo como juiz também, ele tem que se manifestar nos autos dizendo, olha, partes, há uma possibilidade de reconhecimento de prescrição. Há uma possibilidade de reconhecimento de decadência. Então eu penso que tem que se ouvir sim, foi essa a intenção do legislador, não foi outra não. A ideia do artigo 10 é proibir decisões surpresa. Se essa é uma decisão surpresa, não há o que se falar. Perfeito? Maravilha, pessoal, vamos para o 11? É o nosso último dispositivo, né? Eu falei que até o final da semana nós iríamos o quê? Fazer o quê? Nós iríamos trabalhar com essa base principiológica, né? Com as normas fundamentais do processo civil. E o artigo 11 nos diz o seguinte, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, princípio da publicidade. A gente já tinha até falado isso, repetido no artigo 189 e consagrado no nosso texto constitucional. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Princípio da fundamentação, princípio da motivação das decisões judiciais, esculpido no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Parágrafo único dizendo que nos casos de segredo de justiça pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, dos defensores públicos ou do MP. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta sobre esse artigo 11 aqui para todos vocês. Perceberam que o novo legislador, ele dá uma ênfase muito grande à necessidade de uma fundamentação correta e adequada das decisões judiciais? Pois é, ele dá uma importância muito grande à fundamentação primeiro, né? É como se fosse, eu digo isso muito em aulas de pós-graduação também, mas é como se fosse um verdadeiro puxão de orelha que se dá, obviamente, no órgão jurisdicional. Nós sabemos que existem inúmeras decisões que são cassadas, que são reformadas por ausência de fundamentação. A intenção do legislador foi reforçar a ideia da necessidade de que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, mas fundamentadas adequada e corretamente. O artigo 489, eu já faço uma remissão, pessoal, para lá, rapidamente, né, no seu parágrafo 1º, ele traz situações em que o próprio legislador infraconstitucional entendeu que não seriam consideradas decisões fundamentadas. Não é mais os tribunais, na minha humilde visão, não são mais, né, os tribunais superiores que vão dizer o que é uma decisão não fundamentada. Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal,
o Superior Tribunal de Justiça admitem a chamada fundamentação per relationem. Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês aqui, eu discordo completamente da fundamentação per relationem. Entendo até uma certa preguiça, entre aspas, né, de alguns magistrados, que não se debruçam sobre todos os temas trazidos pelo autor ou pela parte ré ou até mesmo por um terceiro interveniente, apenas fundamentando o seu ato decisório naquilo que realmente interessa para formar o seu convencimento. Ora, se eu sou autor numa respectiva demanda ou se eu sou réu, eu tenho que partir do pressuposto de que todos os argumentos que eu estou trazendo devem ser analisados pelo órgão jurisdicional, ainda que seja para que o órgão jurisdicional diga: são relevantes, são irrelevantes. Eu não posso imaginar, eu não posso mais trabalhar dentro do contexto de um Estado democrático de direito com motivações per relationem. Ah, mas puxa vida, nós estamos assoberbados de processos, né? Nós não temos condições de decidir de maneira fundamentada, né, todo e qualquer pleito que nos seja trazido. Ótimo, mas o jurisdicionado não pode pagar esse preço. O jurisdicionado quer uma resposta, e ele quer que essa resposta seja dada de forma adequada, ainda que seja simplória e para se dizer não. O professor Alexandre Câmara, ele é muito tranquilo nesse aspecto quando ele fala, principalmente do parágrafo 1º, inciso 4º do artigo 489. É enfrentar, sim, todos os argumentos trazidos pelas partes. A resposta jurisdicional, a partir do momento em que você busca o acesso, né, você quer o acesso, obviamente, à justiça, a resposta jurisdicional, ela precisa ser completa. A preocupação que eu percebo do novo legislador, principalmente no artigo 11, fazendo link, já fazendo elo com o artigo 489, a preocupação dele é dizer, olha, órgão jurisdicional, você precisa saber fundamentar. O CNJ em números, pessoal, né? Se nós entrarmos, obviamente, isso, Laís Bahia, perfeita a sua colocação. Se nós entrarmos no site do CNJ, nós verificarmos no CNJ em números as decisões que são reformadas por ausência de fundamentação, decisões que são cassadas, nulificadas, utilizando até uma expressão da professora Teresa Arruda Alvim Wambier, né? As decisões sem fundamentação, que são consideradas decisões inexistentes, o número é muito grande. Então nós precisamos, obviamente, né, nos debruçar com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de atenção em todos os argumentos trazidos pelas partes. São eles que vão subsidiar as nossas decisões. São eles que formarão o convencimento do magistrado, né? Se nós adotamos o princípio do livre convencimento motivado hoje no CPC de 73, independentemente da questão, né, que se tem, digamos assim, no novo CPC, uma vez que o novo CPC trata da fundamentação das decisões judiciais, abordando o sistema do livre convencimento motivado, mas sem fazer a referência para a palavra livre. Independentemente disso, é muito importante que nós tenhamos a plena convicção de que as partes nos trazem subsídios que formarão o nosso convencimento, e todos esses subsídios que formam, né, o conjunto probatório, que formam o arcabouço probatório, todos eles precisam ser levados em consideração. Ah, Maurício, mas mesmo que seja algo simples, algo que não faça nenhuma diferença, ou, por exemplo, sem querer, num Ctrl+C, Ctrl+V, a parte ré colocou na sua contestação lá uma tesezinha que não tinha nada a ver com o pedido inicial, mesmo. É obrigação, eu faço isso nas minhas decisões desde o dia 8 de setembro de 1997, né, o dia em que eu tomei posse junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É obrigação, sim, do magistrado, uma prestação jurisdicional adequada, mas mais do que isso, completa. É isso que nós precisamos, né? E aí que não é um discurso demagogo, não. Aqui é a pura realidade de quem sabe, né, que o jurisdicionado é que deve ser a nossa meta principal, pessoal. E para nós finalizarmos, né, já que falamos tanto de fundamentação e de motivação, queria apresentar essa obra para vocês. Não sei se já apresentei anteriormente, mas essa obra é fantástica, pessoal. Fantástica, tá bom? Vejam aqui, meus amigos, né? A motivação da sentença civil, tá bom? De quem nada mais, nada menos do que o professor Michele Tarufo. Essa obra, pessoal, para vocês terem uma ideia, ela foi traduzida, né, pelo professor Marinoni, pelo professor Daniel Mitidiero, e ela é de um conteúdo fantástico sobre fundamentação e sobre motivação. Fica aí a dica para vocês.
Beleza, pessoal? Nossa, hoje eu falei demais, né? Já teve gente reclamando no nosso último Periscope que eu falo muito. E eu peço desculpas, né, a todos. Eu não tenho esse poder de síntese que muitos têm, né? E de síntese de conteúdo também, pessoal, né? Concreto, né? O parágrafo único, o Jack Show, né? Ele fala só sobre nos casos de segredo de justiça, né? Algo que a gente já tem no artigo 155 do CPC vigente, por isso que eu fiz essa menção rápida. Mas enfim, pessoal, eu queria falar para vocês sobre as normas fundamentais, né, do processo civil, estabelecidas no novo CPC, é a chamada base principiológica, né? Pois é, Rafaela Lopes, sabe por que eu ensino, eu troco ideias, eu falo isso, eu não ensino pra ninguém não, eu troco ideias sorrindo, porque pra mim não tem satisfação maior, não tem prazer maior do que fazer aquilo que a gente ama. E realmente eu amo, eu falo isso pra todo mundo, eu amo trocar ideias, né? Eu aprendo demais com todos vocês, eu me sinto assim, eu cresço, eu evoluo, né? Cada manifestação de vocês para mim é um crescimento interno e eu quero crescer sempre, né? A nossa missão aqui, a nossa passagem aqui, eu prefiro chamar assim, a nossa passagem é justamente para isso, para que a gente cresça, a gente troque e com a troca a gente receba. A gente dá, mas a gente recebe muito mais. Então eu fico muito feliz, né, de saber que a gente está, que vocês estão aí do outro lado, eu aqui, ainda que virtualmente, né, Deus permita que um dia, né, eu peço muito a Ele nas minhas orações, que a gente se conheça, né, pessoalmente, vocês todos aprovados, né, vocês todos aí nas suas respectivas carreiras públicas, ou mesmo que seja na advocacia, ou mesmo que seja atuando em qualquer outro cargo, né? Que a gente tenha a oportunidade de um dia, né, nós nos conhecermos e nós podermos trocar energias, né, energias positivas. Acho que é isso que eu gostaria muito de um dia conseguir, né, concretizar. Tá bom, pessoal? Então nós vimos os 11 primeiros artigos, né? O 12, eu repito, pessoal, que fala da ordem cronológica, ele não tem a ver com a base principiológica, né? Ele não tem essa característica, na minha opinião, não é um princípio, é uma norma jurídica, é diferente. Ele vai ficar, então, para um outro Periscope, tá bom, pessoal? Eu peço desculpas, realmente me prolonguei muito, mas é assim que as coisas caminham, é assim que eu gosto de caminhar e agradeço imensamente aí a participação, a colaboração de todos, tá bom, pessoal? Eu espero poder voltar, hoje é o último dia antes do recesso, eu vou tirar alguns dias para descansar, eu realmente estou precisando precisando muito, né? Eu preciso botar um pouquinho a cabeça no lugar, botar o físico, botar a mente, principalmente, né, no lugar. Eu vou ficar um pouquinho off, né? Mas antes de eu ficar off, eu venho aqui e vou deixar o meu abraço para vocês aí de final de ano. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez. Me desculpem, né? Perfeito. Eu agradeço todos aí a participação, o carinho de todos vocês. Quero mandar um abraço muito grande, né? Um beijo para todos e um beijo bastante carinhoso a todos que estão sempre conosco. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.